Vamos fazer a prova juntinhos. Stay the Dropbox, Gits, Sena, FUP. Tá aqui, 1501 prova, mas eu vou criar um novo para fazer com vocês. CDS 16 é 01 prova refeita. Vamos copiar a prova. S15. Cadê? Prova.md pra cá. Makefile pra cá. Então vamos nós. Primeira questão, ok? Quais as cores que aparecem na fila? Mostre ordenadamente. Vocês sabiam fazer a função de ordenar? Fizeram? Pronto, pelo menos isso já é ponto, né? Então, vamos tentar fazer Q1.c. Ok, querem começar pela função de ordenação? Vocês lembram como é que ordena? Vocês fizeram usando o QSort ou fazendo a função mesmo de ordenar? Pega, puxa. Ok, tudo bem. Então, void selection sort int vet int size. Quem lembra como é? Então eu tenho que encontrar o menor elemento, não é isso? Encontrar o elemento e trocar pelo elemento da posição. Então, swapemos int C recebe A recebe E aí, querido, e B recebe C. Para fazer o select, a gente tem que fazer uma busca, encontrar o menor elemento, o índice do menor elemento daquela posição, né? Então, bora lá. Int find índice do menor. Int vet int size. Então, índice do menor, vou começar imaginando que é o primeiro. Começando do segundo até o último, se vet i for menor do que vet i menor, então o índice do menor recebe i. Pronto, sei quem é o menor. Não sei se vocês já se acostumaram com isso, mas quanto mais funções, quanto mais a gente separar a lógica em pedacinhos, mais fácil é construir o processo. Porque fazer tudo na main, fazer tudo num bolo só dificulta as coisas. Eu não tenho que achar o menor, então separei ele. Vou ter que fazer troca? Tá aqui, separei. Então é muito mais fácil a gente aprender esses bloquinhos pequenos e se acostumar a fazer os bloquinhos pequenos do que tentar fazer aquela lógica gigante de 1 milhão de ifs e 1 milhão de for e coisa por cima de coisa e coisa por dentro de coisa. O que essa função faz? Encontra o menor índice, o índice do menor elemento. Não é só isso que a gente aprendeu lá no comecinho do for? O índice do menor elemento. Então o meu selection eu vou fazer para todos os elementos, né? Indi recebe 0, i menor do que size e mais. O que é que eu tenho que encontrar? Qual é o índice do menor elemento para trocar com o primeiro? Então, índice do menor é igual a find índice do menor partindo de vet. E quanto é o size? Quando eu for no primeiro elemento, o size vai ser o tamanho do vetor, correto? No segundo elemento vai ser o quê? Size menos 1. Então, quando i é 0, eu tenho size. Quando i é 1, qual é o tamanho de size? Size menos 1. Quando i é 2,
size menos 2 e etc. Só que eu sempre vou começar de vet, eu sempre vou começar do primeiro elemento do vetor? Não, né? Eu vou começar às vezes do segundo, às vezes do terceiro, às vezes do quarto, às vezes do quinto. Então, o meu vetor não vai começar sempre em vet. Vai começar em vet mais i. Eu quero só um pedacinho do vetor, uma partiçãozinha do vetor. Professor, o senhor está confundindo minha cabeça. Então você poderia colocar int início, se não quisesse trabalhar assim, porque a gente usa muito quando a gente está trabalhando com recursão esse joguinho aqui. Então o menor não vai começar em 0, vai começar onde? No início. Não, porque eu quero um vetor, não quero um elemento. Ou eu faço vet mais i, ou eu faço endereço de vet na posição i. Porque isso daqui também começa um novo vetor aqui. Endereço de vet na posição i. Então, ou eu jogo o início para cá, ou então eu fico manipulando onde o vetor começa e qual é o tamanho que ele tem. Porque se eu der realmente o começo e o tamanho real, ele vai procurar o vetor todo. Se eu disser que ele começa na segunda posição e disser que o tamanho é size menos 2, ele só vai começar da segunda até o final. Entenderam? Então eu não precisaria desse artifício aqui, início e size. Bastaria passar vet mais início e size menos início, porque aí eu encurtava o vetor. Professor, isso parece ser muito mais difícil. Vou deixar como estava, então só para vocês verem uma forma diferente de resolver. Então esquece isso daqui. Eu imagino que o vet tem sempre size. Então aqui ele começa com vet mais i, e aqui o tamanho real dele é size menos i. Encontrei o meu menor elemento, agora eu tenho que trocar o i com o menor. Vou fazer o quê? Swap. Quem? Vet mais i com vet mais i menor. Isso está certo? Para fazer o swap eu não preciso dos endereços? Ok. Qual é o endereço de vet i? Ou é assim, correto? Endereço de vet i, ou é começando do vet e andando i posições. Esse é o iésimo elemento do vetor e essa é a posição desse daqui. Pronto? É só isso? Encontro o menor e troco com o i. Acho que é só isso. Vamos testar. Int main. Menos 3, 2, 3, 5, 7, menos 2, menos 3, menos 4, 6, 7, 9, menos 3. Size é igual a size of vet dividido por size of int selection sort de vet size. Vou separar aqui, ó, void. Foi mal, esqueci. Assim, né? Mostrar o vetor. Vamos fazer uma funçãozinha para mostrar o vetor. Printf bichinho. Aí agora eu vou int vet int size. Imprimir isso daqui. Agora eu vou imprimir o primeiro elemento, né? Lembra que aquele dia que a gente fez aquele joguinho para não ficar sobrando espaço no final? Estão lembrados não, então esquece. For int recebe 0 e menor do que size e mais cento de espaço e vet i.
Vamos por partes. Vet size. Make Q1. Tá certo? Trocou alguma coisa? Não, tá fazendo nada. Nosso selection só está bugado. Não. Fez alguma coisa? Fez nada, tá todo doido. Mudou, mas tá tudo errado ainda, né? Vamos descobrir o que foi que a gente fez de errado. É bom quando esse cordão é errado, porque a vida real é assim, né? Então vamos... Não dá certo. Vamos ver, vamos começar devagar aqui. Encontrar o índice do menor elemento. Comece imaginando que o menor é o primeiro. Faço do primeiro até o último. Se o I for menor do que o menor recebe I. E eu retorno o menor. Acho que está certo. Vamos para o selection. Começando do 0 até o último. O menor é a busca. Começando de vet, passando size. E aí eu troco o endereço do... Aqui? Aqui em cima? Não, começa com 0. Quando o I for 0, o vet é vet. Começa do começo do vetor. Vamos debugar. Como é o nome da nossa função principal? Q1. Salva Q1. E vamos lá, rodar. Eu não botei ponto de parada. Vamos começar aqui. Para. Olha de novo. Menos G, tá certo. Ué, deu certo não? Mosquitinho. Cadê? Q1 é o nome do nosso executável. Tudo bem. External true. Tem o meu breakpoint. Vamos lá, mosquitinho. Me deixe na mão não. Size of de vet, size of de int. O mosquitinho me deixou na mão. Vamos na força bruta então, né? Vamos na mão. Então, colocar isso aqui lá pra cima. E a cada vez que eu passar pelo I, eu vou imprimir o vetor de novo. Selection soft. Fiz a troca e... Ups. Fiz a troca e mostrei o vetor. Vet show vet size. Vamos lá. Make Q1 ponto barra Q1. Então vamos ver se a gente acha. Então isso daqui foi a primeira troca. O menor é o -4 mesmo? Ok, o menor é o -4, -4 foi para a primeira posição, -3 foi para a segunda. Até aí tá certo, né? Então, o segundo, depois ele vai procurar o menor. Era para ele procurar o menor desse grupo, correto? Só que ele acabou puxando o -4 para cá de novo.
Então ele não achou o menor correto. Tá vendo que na segunda posição menos 4 veio para cá? Então, nossa lógica está errada. Encontrar o menor de vet mais i, vet mais i e size menos i. Ah, tá, pitombas. Tá. É porque ele tá pensando assim, ó. Quem é o menor desse vetor? Ele vai dizer posição 1, mas é posição 1 nesse vetor pequeno, entendeu? Ele está imaginando o vetor pequeno. Então vai ficar pior de vocês enxergarem aqui. Vamos fazer assim. Aqui ele começa no i e aqui ele começa onde? E mais um. Vai ficar mais fácil aqui pra gente. Então vet, passo i e passo size. Pronto, agora a gente tem que fazer fuxicado tão grande. Começando do i, imagino que o menor é o i, e a gente vai trocando, fica bem mais fácil. Então eu vou trocar vet mais i com vet mais menor. Pronto, agora dá certo. Tá. Então se aquele é i, início. Não, porque eu quero olhar até o último elemento. Menor do que size, se eu quero olhar o último elemento. É porque, como eu já disse, que eu começo a minha busca imaginando que o menor é o primeiro, não tem porque eu comparar ele com ele mesmo. Então, eu já começo comparando com o segundo. Já começo comparando com o início mais um. Resolveu o abacaxi? Depois, quando terminar... Lá embaixo no fora ele vai do i até o size, né? Aí, quando tiver na última posição, esse fora aí... não teria mais quem procurar, né? Não teria mais com quem trocar, porque se ele ficou na última... Ele não vai trocar com ninguém. Poderia ser size menos 1, sim. Poderia ser size menos 1. Eu já estou na última posição, é porque eu sobrei. Não tenho com quem trocar. Agora tá certo. Agora tá certo. O que é que a gente estava fazendo? A gente fazia o seguinte. Aí dizia, encontra o menor elemento desse grupo. Aí ele dizia, olha, é o índice tal. E aí eu trocava com essa posição. Aí depois ele dizia, encontra o menor elemento desse grupo. Faz de conta que ele retorna esse daqui, 0. Aí o que eu estava fazendo? Trocando o índice 0, vet mais i, com esse. É para trocar esse com esse? Não. Quando ele dá o 0, é o 0 nesse subvetor aqui. Não é o 0 do vetor grande. Então, o certo era eu pegar o índice menor e somar com i, para eu saber qual é a posição real do elemento. Só pegar o i. Se eu não fosse trocar, se eu não estivesse trocando, eu deveria ter feito isso daqui, se eu não fizesse a troca toda. Vet mais i menor mais i. Porque esse é o índice menor no vetor reduzido. Então, para deslocar ele para o vetor total, eu tenho que somar com ele. Só que agora, como nesse caso aqui, eu estou sempre olhando o vetor todo, o size completo, o vet completo, e passo só o início, então não precisa desse joguinho. Então, uma outra forma também de fazer era fazer o selection sort de trás para frente, né? E aí eu simplesmente ia diminuindo o size e procurando o maior elemento. E aí eu não precisaria desse jogo todo, né? Se eu fosse fazer ao contrário, não precisaria disso. Era só pegar o maior elemento e aqui eu simplesmente ia diminuindo. Descobre o maior, diminui o size. Descobre o maior, diminui o size. Descobre o maior, diminui o size. Eu sempre trabalhando com o vet no canto dele certinho. Eu não tenho um vetor que fica andando para frente. Acho que dá pra gente ver recursão essa semana, por diversão, e aí vocês vão entender melhor o que eu tô falando. O que é vector? Vector.
Vector, início. Vector é uma estrutura de dados. Estrutura de dados para acomodar elementos de um vetor. É como se fosse um vetor inteligente. A gente pode ver um já, ou então um amanhã, tá bom? Hoje vamos fazer a prova. Mas você pode ter todas as estruturas funcionando em C, não tão bonitas, mas funcionando da mesma forma. Tudo bem, está aqui nosso vetor. Professor, eu não fiz desse jeito, mas funciona. Ótimo. Se eu fizer do jeito que vocês já sabem, vocês não vão estar aprendendo nada de novo, né? Ok, professor, aqui a gente nem começou a fazer exercício, a gente só ordenou. Mas a gente já tem um monte de função aqui, se a gente quiser precisar. Qual é a outra que a gente vai fazer agora? Nós vamos... Agora, para poder ficar como a resposta quer, Não, mas a primeira questão pede para contar, não é contar, não? Amostra os elementos, um de cada. Então, você pode fazer isso de duas formas. Montando um vetor auxiliar com os elementos que não se repetem, ou simplesmente acha um elemento que não se repete e mostra na tela. O que vocês querem? Nesse caso aqui é fácil, né? Nesse caso aqui, percorre, achou diferente do anterior, mostra. Achou diferente do anterior, mostra. Achou diferente do anterior, mostra. Com o vetor auxiliar, já prepara a gente, por exemplo, para as outras questões, que é contar, descobrir o máximo, etc, blá, blá, blá. Então, vamos ver aqui com o vetor auxiliar. Então, int únicos. Qual é o tamanho de únicos? A capacidade de únicos. Qual é o pior caso? No pior caso, size. No pior caso, é size. Correto? Mas eu preciso controlar quantos elementos eu joguei aqui. Então, int únicos size, que começa com 0. Cabem quantos elementos aqui no vetor de únicos? Size, mas atualmente eu coloquei quantos? 0. Ok. Mas assim, é mais fácil a gente criar uma função para isso. A gente poderia ter uma função chamada, por exemplo, append, que é adicionar no final. Recebe um vetor, recebe um size e recebe um valor. Colocar esse valor no final do vetor. Então, para qual posição esse valor vai? Se atualmente já tem 5 elementos no vetor, atualmente size é 5. Para qual índice esse valor vai? Existem 5 elementos no vetor. Qual é o último índice que tem um elemento? 4. Então, qual é o próximo índice que eu vou colocar um elemento? 5, que é justamente igual ao size. Ok? Então, em size, eu vou colocar o valor. E o que é que acontece com o size? O size aumenta. Então, sempre que eu quiser jogar um elemento nesse vetor, eu posso chamar a função append. Ela vai jogar um elemento para mim dentro do vetor e aumenta o size. Então, vamos ver aqui, ó. Encontrar o menor. Encontrar. Eu vou fazer do jeito mais fácil, tá certo? Jeito mais fácil, você começa no pseudocódigo, você faz a lógica e depois você precisa ver o que é que você precisa desenvolver. Então, o que é que eu quero? Eu quero percorrer o vetor e encontrar todos os elementos que não se repetem. Então, vamos pensar numa das lógicas possíveis aqui. Então, para cada elemento de vet, para cada elemento de vet, o que é que eu vou fazer? Mas é porque vocês estão pensando no vetor ordenado, né?
Se eu não estivesse pensando no vetor ordenado, eu poderia fazer de várias e várias e várias formas. Então esquece o ordenado. Então eu poderia fazer assim, ó. 1 é a primeira vez que o 1 aparece. Como é que eu sei se aqui é a primeira vez que 1 aparece? Eu olho para trás. Por exemplo, esse menos 3 é a primeira vez que ele aparece? Por quê? Porque eu olhei para trás e não encontrei ninguém. O 2 é a primeira vez que ele aparece? Porque eu olhei para trás e não encontrei ninguém, entendeu? O 3 é a primeira vez? Porque se eu olhar para trás não aparece ninguém. Então, para cada elemento de VET, procure atrás dele se ele já apareceu. Ok? Se não tiver aparecido, coloque no vetor de únicos. É suficiente? Se ele nunca apareceu, coloca no vetor de únicos. Tem chance de ele já estar no vetor de únicos? Não, porque ele nunca apareceu. Eu só não vou colocar se ele nunca apareceu. E se ele nunca apareceu, não tem perigo dele estar, porque ele nunca apareceu. Ok? Então vamos ver como é que seria isso daqui que eu acabei de escrever em código. Para cada elemento de VET. Isso aqui é fácil, né? Para int I recebe 0, I menor do que VET, e mais. Para cada elemento de VET, né? Então, elemento é igual a VET I. Se fosse para ser bem seguindo aqui a nossa lógica. Procure atrás dele se ele já apareceu. Isso daqui seria fazer o quê? O for até onde? Até antes dele. Ele é quem? Ele é o I. Então, antes dele seria do 0 até onde? Até menor do que I, né? Então, eu posso fazer um for aqui dentro. Eu posso fazer uma outra função. Find. Não, aqui é encontrar o menor elemento. Aqui eu quero encontrar o elemento. Int I VET int size. Começando, int recebe 0, I menor do que size, e mais. Eu tenho que saber quem eu estou procurando, né? Velho, estou procurando por velho. Se VET for igual a value, então retorna o quê? Estou procurando esse elemento com esse valor. Se eu descobrir que o I tem esse valor, então eu retorno I. Não é que eu estou querendo saber? Cadê o cara? Encontre o índice. Se eu cheguei até o final e não encontrei essa criatura, posso retornar o quê? Uma posição que não existe. Menos 1. Encontre o índice. Encontre a posição. Estou procurando o value. Vocês percebem que todas as funções são de um for só, todas são curtinhas, todas são pequenininhas, todas fazem só um trambolinho, diz. Se ele encontra, não é para ele não colocar não? Não, aqui eu estou fazendo a função só para encontrar o elemento. Cadê o elemento? Aí se não existe, menos 1. Se é menos 1 aí, Exato, estou querendo saber se esse cara existe. Ou então poderia simplesmente dizer se ele existe ou não. Existe, retorna 1 booleano. Se eu encontrar, eu retorno true. Se eu não encontrar, eu retorno falso. Será que ele existe? Falso. Será que ele existe? Se existir esse valor no vetor, eu retorno true. Se não existir, falso. Agora é fácil, né? Procura atrás dele se ele já apareceu. Então, se existe em VET, de qual tamanho? Eu vou procurar de onde até onde?
Não, de 0 até I menos 1. Será que é I? I não é o índice? Por exemplo, se eu estou procurando até antes do índice 2. Até antes do índice 2. Tem quantos elementos antes do índice 2? 0 e 1. Então, antes do índice 2 tem 2 elementos. Então, é I mesmo. Que o índice, se eu quero antes do índice 4, 0, 1, 2, 3. Eu tenho 4 elementos. Eu não quero procurar até antes do índice. Então, se eu quero saber quem está antes do I, antes do 4, eu passo o valor de I, que é 4. Então, ele vai procurar no 0, no 1, no 2 e no 3. 0, 1, 2 e 3 são antes do índice 4. Então, se existe que valor? O valor de VET-I. Se o valor de VET-I existe, eu não faço nada. Mas se não existe, eu coloco dentro do vetor de únicos. Como é que eu boto dentro do vetor de únicos? Append em VET, endereço de size, qual o valor? VET-I. Presta atenção. Eu estou inserindo em qual vetor? No vetor VET. Eu quero inserir esse cara que apareceu pela primeira vez dentro de VET. Eu quero colocar dentro de únicos. E é esse size aqui que determina o size de únicos? Não. Únicos, size. Então, se é a primeira vez que ele aparece no vetor, então eu coloco ele dentro do vetor de únicos. Quem é ele? O VET-I. Não é isso que o append faz? O append coloca no final e incrementa o size. Se eu não tivesse a função, eu teria que fazer o que bem aqui? Teria que fazer assim, né? Sem a função, eu teria que fazer únicos na posição, únicos size, recebe VET-I. E depois, únicos size, mais. No caso, eu estou só chamando a função append. Ok? Então, vamos ver se ficou. Nossa lógica faz sentido. Para todos os elementos de VET, se não existe esse valor I, até a posição I, é porque ele não existe antes, coloque ele no vetor de únicos. É isso mesmo. Quando terminar isso daqui, então o vetor de únicos vai estar preenchido com todos os elementos que apareceram pela primeira vez. Da segunda vez que o elemento existe, ele não vai entrar aqui porque ele já existe, que é a segunda vez, e ele não entra no vetor de únicos. Tudo bem? Ok? Vamos ver se isso daqui funciona. VET show únicos size. 55 e menor do que size. Find índice menor. Mexi em alguma coisa. Que é início. É isso mesmo? Todos os que aparecem? Menos 4, menos 3, menos 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Tudo bem? Se eu não quisesse guardar no vetor auxiliar, se eu não quisesse guardar no vetor auxiliar, como é que eu faria? Eu começo mostrando o primeiro, né? Porque o primeiro eu sei que não se repetiu. Porcento de espaço VET-I. Primeiro eu sei que não se repetiu. Aproveitando o meu vetor ordenado. E aí eu faço VET0, né?
E aí eu faço o quê? Para todos eles, se ele é diferente do elemento de trás, mostra. Para int i recebe 1, i menor do que size, i mais. Se vet i for diferente de vet i menos 1, printf %d vet i. Aí eu não preciso salvar auxiliar, só mostrar todo mundo. Hã? Por que ele vira esse símbolo? Porque eu estou usando uma fonte com ligaduras. Aí quando você tem uma fonte com ligaduras, ela, por exemplo, faz isso. Entendeu? Você vem aqui, ó. Você escolhe alguma fonte que tenha suporte, tipo FiraCode ou então Operator Mono, Haskell, escolhe alguma fonte que tenha suporte a ligaduras e aí você diz que quer que o VS Code faça isso. Se você não quiser, ele volta ao que era, né? Cadê? Tá vendo? Aí tem várias fontes que tem suporte. Cadê? Haskell é gratuita. Essa daqui também é gratuita. Sim. Tem tudo pago, mano. Não quero terminar, não. Essa daqui, essas duas são muito boas. Haskell Ok? Tudo que você puder imaginar tem pago. Ok, tem alguém fazendo dinheiro com isso. Então vamos lá. Ok, então será que isso aqui funciona? Printf /in. Acho essa fonte mais compactada do que a outra, né? A outra é um pouquinho mais legível. Aqui, ó. Essa é a versão de cima, aproveitando o vetor ordenado. E essa é a versão de baixo, não utilizando o vetor ordenado. Sucesso? Então essa era a primeira questão. Qual era a segunda? Os que não se repetiam. Isso é fácil. Se fosse utilizando a ideia do vetor ordenado, era muito fácil, né? Se você tem o vetor ordenado e você olha para um elemento da esquerda e da direita e vê que são diferentes do elemento central, ele só se repete uma vez. Ok? Se você não tem o vetor ordenado, você teria que fazer uma contagem. Se esse valor só aparece uma vez no vetor, então ele é único. Também é fácil, né? Quem fez? Como é que vocês fizeram? Contava tudo, se só aparece uma vez. Então vamos ver aqui, ó. Isso aqui é melhor exemplares, né? Quais são os exemplares? Ctrl F2. Então vamos ver aqui os únicos. Fazendo agora sem funções, num laço só, tá? For int recebe 0 e menor do que size e mais. Precisa de um contador. Int cont recebe 0 para j e menor do que size e mais. Valeu. Para todos esses elementos, quero contar quantas vezes o vet i aparece. Se vet j for igual a vet i,
Então, conte mais. Terminou o laço, se conte for igual a, for maior do que 1, se conte for igual a 1 é porque ele só aparece uma vez. Printf %d vet. Se conte é igual a 1 é porque o vet isso aparece uma única vez. Okay? Isso num laço só. Se eu pego essa funçãozinha aqui e tiro ela e faço uma função contar, bastaria, se eu tenho uma função contar que conta quantas vezes o elemento aparece, contar, conte quantas vezes esse valor aparece. Então aqui eu tenho int conte igual a 0. Todas as vezes que vet i for value, então eu tenho conte mais e no final eu retorno conte. Então aqui bastaria fazer se contar vet size vet i foi igual a 1, se eu contar quantas vezes vet i aparece aqui dentro, se isso for só uma vez, ele não se repete. Tá aí. Eu esqueci de... Tá certo? São esses elementos mesmo? -2 só aparece uma. O -3 aparece várias, -2 aparece uma. O 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 7 aparece 2 vezes, o 9. Então tá certo. Okay. Qual é a última questão? A última não, né? A terceira. Quais, quem conseguiu fazer quais mais repetem? Ops. Mas o desafio dela é que se tem algum elemento empatado, é para mostrar todos os que estão empatados. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Então você precisa de uma lista para guardar os elementos que estão empatados. Você tem as formas fáceis, né? Eu fiz no modo mais fácil. O modo mais fácil, assim, seria você descobrir quantas vezes se repete o elemento que se repete mais vezes. Exato. Então você descobre, o elemento que se repete mais vezes é 3 vezes. Então você percorre o vetor perguntando quantas vezes esse cara se repete. Se for igual a 3, você mostra o elemento. Tem várias, como sempre, você tem várias formas de fazer o elemento. Eu não tenho a função de contar, poderia usar essa função de contar. Poderia aproveitar que o vetor está ordenado. O vetor está ordenado resolve muitos dos meus problemas. Eu também vou fazer sem ele estar ordenado. Então, com ele estando ordenado, posso fazer assim. Vamos pensar do jeito mais fácil de todos, tá certo? Eu descubro. Exato, eu descubro quantas vezes o elemento que mais se repete. Por exemplo, vamos aqui. Eu não tenho uma função contar, então bora lá. Para cada elemento no vetor,
e menor do que size. Para cada elemento do vetor, o máximo de vezes, eu vou imaginar que é 0, ninguém se repete. Então eu vou começar aqui. Se a quantidade de vezes nesse vetor que o vet i se repete, vou pegar esse valor aqui, tá? Quantas vezes vet i se repete? Int vezes. Quantas vezes vet i se repete? Se vezes for maior do que o máximo de vezes, então máximo de vezes recebe vezes, ok? Quando terminar esse laço, eu sei quantas vezes o elemento que mais se repete. Se o 5 se repetir 10 vezes, e até então o máximo era 7, então quando é que se torna o novo máximo? 10. Se o 7 se repetir 50 vezes, e o máximo anterior era 10, qual é o novo máximo? 50. Então agora eu faria uma nova busca, né? Uma nova busca. Um pouquinho diferente. Ó. Não é um algoritmo muito eficiente, mas funciona. Para todos os elementos, conto quantas vezes esse elemento aparece. Se a quantidade de vezes que ele aparece é igual ao máximo, então eu imprimo o elemento. Pronto, está resolvido. Mas está aqui, ó, está aqui a quantidade do máximo, acabei de salvar aqui em cima. O quê? Sim. Ou seja, o primeiro elemento que eu descobri já vai superar o máximo. O que eu não posso colocar é um valor, entendeu? Um valor que, tipo assim, 50. Pode ter gente que nunca se repete 50 vezes, ou ninguém se repete 50 vezes. Então, sempre tenho que garantir que a inicialização, ela vai ser sobrescrita pelo valor real. Por exemplo, o menor valor do vetor. Se eu quisesse buscar o menor valor do vetor, eu posso começar com 0? Não, porque talvez tenha alguém que seja menor do que 0. Por isso, quando eu não sei um valor para começar, eu começo, por exemplo, dizendo que o menor elemento é o elemento 0. Eu tenho que inicializar a busca com um valor válido, ok? Então, se eu estiver procurando o menor elemento, eu começo imaginando que é o 0. E aí eu comparo o 0 com o 1, e assim vai. Como eu sei que com certeza alguém se repete mais do que nenhuma vez, eu estou inicializando a minha busca. Tudo bem? Pronto, isso daqui é uma resolução. Resolve, descobrir o máximo e resolve. Uma resolução com pouco código. Não é nada otimizada, porque eu estou varrendo o vetor muitas vezes. Basicamente, para cada elemento do vetor, eu varro ele todinho na função contar. Então, se eu tenho n elementos, eu estou fazendo n vezes n. Estou tendo n ao quadrado aqui em cada uma das funções. Então, estou tendo 2n ao quadrado de busca, o que não é lá muito inteligente, né? Mas funciona, 100% certo, questão feita, pontuação ganha. O que a gente está fazendo em FUP é aprendendo a programar, não necessariamente agora otimizar, vamos deixar para a estrutura de dados. Então vamos para uma outra resolução, tudo bem? Printf %d. Vamos para uma outra resolução que não pegue o vetor ordenado e eu nem queira ficar percorrendo ele trocentas milhares de vezes, quero percorrer apenas uma vez. Então eu poderia fazer assim, ó. Vamos fazer interativo primeiro. Vamos fazer um vetor de ganhadores. Tudo bem? Na pior das hipóteses, qual é o tamanho do vetor de ganhadores que eu preciso? Ganhadores são os elementos que se repetem mais. Size, né? E aí eu também preciso controlar o tamanho do vetor de ganhadores, correto? Começa com 0. Ok. Então, eu preciso saber atualmente quantas vezes
ele se repete. Vou imaginar que é 0. Tudo bem? Então, bora lá para a nossa lógica. Nossa lógica seria assim. Para todos os elementos. Para todos os elementos. Se esse elemento se repete mais que máximo, então o que acontece? Máximo recebe vezes, só que agora eu tinha vários ganhadores no vetor de ganhadores, correto? Só que descobri um elemento que se repete mais que todo mundo, então o que acontece? Antigamente tinha o 5 repetido 2 vezes, empatado com o 9 repetido 2 vezes, mas eu encontrei alguém que se repete 4 vezes, então o que é que eu faço? Exato, eu esqueço o 5 e o 9 que estavam no vetor de ganhadores, porque eles só tinham 2 repetições, e agora eu coloco esse elemento que está repetido 4 vezes no vetor de ganhadores. Então eu esvazio o vetor de ganhadores, correto? Esvazio o vetor de ganhadores e eu insiro o elemento ganhador. Tudo bem? Vamos imaginar isso daqui funcionando, tá certo? Começa com máximo igual a 0. Aí eu vejo o primeiro elemento do vetor. O elemento se repete 2 vezes, ok? Esvazio o vetor de ganhadores, não tem ninguém, esvazio. Então eu tenho que o 5 está repetido 2 vezes. 5 vem para cá, o vetor de ganhadores, e o máximo recebe 2. Próximo elemento que eu vejo é o 7. 7 só se repete uma vez. Faço alguma coisa? Não, porque uma vez é menor do que 2. Olha de novo. Achei um 9. 9 também se repete 2 vezes. Eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu tiro o 5 que se repetia 2 vezes? Eu adiciono o 9 e agora eu tenho 2 ganhadores com 2 repetições. O 9 e o 5. Então, se ele... Se elemento se repete igual a máximo, então o que é que eu faço? Eu adiciono no vetor de ganhadores. Se eu encontrar alguém que se... Aí eu já tinha o 5 e o 9. E eu encontrei o 3 que se repete 17 vezes. Aí o que é que eu faço? Eu descarto o 5 e o 9. O máximo agora é 17. E aí no vetor de ganhadores vai ter só o 3. Se eu não precisasse guardar todos os que se repetiam, eu não precisaria desse vetor de ganhadores. Bastaria dizer o elemento que ganhou. Então toda vez que você precisa guardar todos os elementos que estão empatados, ou todos os elementos que ganharam, você não consegue salvar numa variável só. Você vai ter que salvar numa lista, a lista dos elementos que estão ganhando, a lista dos elementos que empataram. Aí não pode mais ser só um. Ok? Então vamos ver aqui, para todos os elementos. Fazer sem função auxiliar, então. Não, vou fazer sem função auxiliar, bora. Para int recebe 0 e menor do que size e mais. Se esse elemento se repete mais do que máximo, então eu tenho que contar quantas vezes esse cara se repete, né? Já que eu não quero usar a função contar, que vocês não gostam de função, vamos fazer aqui, né? For int j recebe 0, j menor do que size, j mais. Eu preciso também de um cont aqui, né? Int cont. Não vou fazer isso não, isso é muita burrice, eu vou usar a função. Então, int quantidade recebe contar vet size vet i. Quantas vezes esse cara aparece? Então, se essa quantidade for maior do que máximo, se QTD for maior do que máximo, então máximo recebe QTD. Como é que eu esvazio o vetor de ganhadores? Atribuindo 0 para quem? Para todos os elementos. Então, se eu zerar o valor dos elementos,
Eu zero o tamanho, eu não zero o valor dos elementos, porque se eu estou zerando o valor dos elementos, ele continua com o mesmo tamanho, na verdade. Então, zerar o tamanho seria vetor de ganhadores, recebe, zero. Como é que eu insiro ele? Posso usar a nossa funçãozinha append, né? Append no vetor de ganhadores, que tem ganhadores size, que elemento? Vet. Se não é maior do que máximo, ele pode ser igual a máximo. Se ele é igual a máximo, eu adiciono ele no vetor de ganhadores. Ela é muito útil quando você tem que montar vetor auxiliar, porque você não precisa ficar controlando o... Eu vou fazer utilizando estruturas. Com estruturas a alocação dinâmica é ainda mais fácil. Estruturas e alocação dinâmica, esse paranauê aqui de vetores é ainda mais fácil se vocês forem fazer projeto final. Ok, acho que é isso, né? E aí no final bastaria mostrar quem? Vet show o vetor de ganhadores. Onde é que tem esse porcento D? Ai não, eu queria só fazer barra zero, barra I. Tô aqui? Eps! Por que o menos 3 apareceu 3 vezes? Não, mas não era, eu só quero saber que o menos 3 se repete, eu não quero que ele tenha ele várias vezes no vetor de ganhadores. Ficou faltando só um passozinho aqui. O que é? O que é que está errado aqui? Eu percorri todos os elementos. Se já existe o vetor de ganhadores. Exato. Então, se ele ainda não existe nesse vetor, então eu adiciono. Então, eu poderia fazer assim. Se não existe, olha que legal, no vetor de ganhadores, vet i, se ele não existe, então insira. Ué. Salvei? Se não... Igual é else if, aí tem que colocar esse if aí dentro do sinal. Ah, tá. Não, aqui é só esse de baixo. Ó, peraí. Isso daqui é se ele é maior. Se ele é maior é porque ele nunca apareceu, então o canto dele não é aqui. Na verdade, aqui é só quando ele aparece pela primeira vez. Então eu não preciso testar. Ele não está aparecendo pela primeira vez, não acabei de zerar, então não tem perigo de estar repetido. O teste é aqui. Se ele é igual ao máximo, talvez ele já exista. Então eu tenho que testar se ele já não existe. Se ele não existe, então a gente faz isso daqui. Tudo bem? Vocês veem que fazer esse tipo de coisa sem função auxiliar é muito chato, né? É muito chato. Lembrando que tem várias e várias formas de fazer isso daqui, mas assim, é importante para vocês pegarem o hábito e toda vez que vocês veem que existe uma lógica que é bem contida, ou seja, tem uma entrada e tem uma saída, você tira ela e coloca ela num pedaço à parte, porque é muito mais fácil descobrir o erro do que você ficar repetindo erros. Vamos treinar um pouquinho de alocação dinâmica e estruturas aqui, tá certo? Para a gente poder se livrar desse lance de vetor. Então eu posso ter uma estrutura que eu vou chamar de
Que foi? Ele já trabalha, já levou a vida inteira trabalhando com vetor, né? Esse derivado do lance, por enquanto a gente está aprendendo, mas vai passar por outra coisa mais difícil. Não. A coisa não fica mais difícil, ela fica melhor. Entendeu? Porque ela só é difícil no começo, depois fica fácil. E aí ela ajuda você a resolver um monte de problemas da sua vida. Então, ó, só pra gente ter um exemplozinho de como é que eu poderia me livrar. Estão vendo esse tamanho chato? Isso aqui é muito chato, não é verdade? Esse negócio de ficar com size e ficar passando size para toda função. É ou não é um saco esse negócio? Ou vocês já acham de boa ficar passando size para tudo que é lado? Vocês estão acostumados, né? Mas aqui, ó, por exemplo, a gente poderia ter uma estrutura chamada de vector. Eu tenho um vector. Tudo bem? Então, o meu vector tem ele guarda alguma coisa, ele tem uma capacidade. Ixi, ainda falta uma questão da prova para fazer, né? Vamos terminar a questão da prova para não misturar as coisas, tá? Aí eu gravo um vídeo separado. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui o nosso gerador de nomes. Nosso gerador de nomes. Gerador.c include string.h. Ok. Na prova lá dessa de gerar nome, eu falei que eu fiz lá que a regra era a primeira letra de cada nome, né? O nome do tinha que ser consoante, mas não é legal. Eu fiz isso. Não, os exemplos, os 3 exemplos tinham exemplos. Tinha consoante. Não, mas podia ser com qualquer coisa, né? Aí eu me lembrei, existe nome também que é Ana. Exato. Não, mas foi um azar dos exemplos. Na verdade, isso aí é porque tu vê muito no mundo. Aí tu vê as entradas no mundo, aí pensa que as entradas você aquelas e vai aquelas. Exato, mas são exemplos. São exemplos. Bora lá. Vamos pensar no que a gente precisa. Vocês já pensaram em alguma lógica para gerar os nomes? O ideal é vocês começarem lá, alto nível, fazer o pseudocódigo. De acordo com o pseudocódigo, você começa a construir as funções auxiliares. Então, como é que seria a lógica de gerar nome de vocês? Lembra que vocês conseguiram gerar nome e sobrenome ou não? Conseguiram só o nome? Tá, porque tu deve ter feito só o rand errado. Tu pegou o size e não o length. Tem que pegar o length para poder pegar só os caracteres válidos. Então vamos pensar aqui, vamos fazer uma coisa assim, um de cada vez. A gente vai primeiro gerar um nome, tudo bem? Depois a gente pensa em gerar vários, tudo bem? Então como é que eu geraria um nome? Gerar nome, como é que eu gero um nome? Eu posso começar tanto com vogal quanto com consoante no nome? Pode. Então, sortear se é vogal ou consoante. Tudo bem? O sortear se começa com vogal ou consoante. Então, para cada... eu posso ter nomes de tamanhos diferentes, na verdade? Sortear o tamanho do nome. Beleza? E agora, para cada posição do nome, o que é que eu vou fazer? Então, se é vogal, coloca uma vogal. Se é consoante, coloca uma consoante. Inverte. E aí, se antes você estava fazendo vogal, agora você coloca, o próximo vai ser consoante e depois inverte. Então, sorteia se é vogal. Por exemplo, um booleano. Sorteio.
Ah, todos com o mesmo tamanho, né? A gente pode fazer nomes diferentes, bora lá. Ó, então, como é que eu poderia fazer esse joguinho de sortear se é vogal? Poderia fazer assim, ó. É vogal, recebe um booleano, que pode ser verdadeiro ou falso. Como é que eu faço isso daqui ser booleano, verdadeiro ou falso? Vou fazer um rand. Rand mod 2. Se der 0, ele vai ser o quê? Se der 0 é porque a posição que eu vou inserir agora é vogal. Se der 1 é porque não é vogal. Tudo bem? Como é que eu faço para inverter? É vogal, recebe o contrário. Se é vogal, recebe uma vogal. Se não, recebe uma consoante. Se era vogal, a próxima posição vai ser consoante. E aí ele insere uma consoante e aí inverte de novo. E a próxima posição vai ser uma vogal. E aí insere uma vogal e inverte de novo. E na próxima vai ser uma consoante. E aí eu uso esse booleanozinho para ficar trocando de um elemento para outro elemento. Entenderam aí como é que é a técnicazinha? Ó, eu quero que possa começar tanto com vogais quanto com consoantes. Tudo bem? Então eu vou sortear o que é que tem na primeira posição. Então eu vou criar um booleano chamado é vogal. Como é que eu faço para sortear esse booleano? Pode ser tanto verdadeiro quanto falso. Se eu fizer um rand 2, só pode dar 0 ou 1. Se der 0, é vogal vai receber falso. Se der 1, é vogal vai receber verdadeiro. Esse é vogal controla se eu vou inserir uma vogal ou uma consoante nessa posição. Aí eu entro dentro do for. Tudo bem? O for verifica. É vogal? Se é vogal for true, ele vai inserir uma vogal. Se for false, ele insere uma consoante. E no final do laço, o que é que eu faço? Eu inverto o booleano. Se era vogal, deixa de ser. Se não era, passa a ser. Sempre vai ser o contrário do anterior. Tem um booleano para sempre ser o contrário do anterior. Ok. Então, o que é que eu preciso aqui para gerar o meu nome? Sortear uma vogal e sortear uma consoante. Preciso dessas funçõezinhas aqui para sortear a vogal e sortear a consoante. Então, como é que eu sorteio uma vogal? Como é que sorteia a vogal? Eu faço o range do A e ao U. Né? Então eu teria aqui. Vamos fazer aqui. Char sortear vogal. Eu vou fazer. Eu tenho char A, E, I, O, U. E aí eu vou retornar o quê? Exato. Rand mod 5. Ops, não. Char vogais. Ficou faltando isso, né? É vogais em que posição? Rand 5. Aqui eu tenho 5 vogais. Vou do índice 0 ao índice 4. Bora para a próxima. Como é que eu sorteio uma consoante aqui? Não, eu não vou tratar minúsculos e maiúsculos aqui, eu quero só a letra, tudo bem? Como é que eu sorteio uma consoante? B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tudo bem? Tenho quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. É óbvio que é a mesma cor de 26 menos 5. É só uma brincadeira. 21. Tudo bem? Agora vamos lá. O nosso gerar nome, ele tem entrada e tem saída? Já, se eu imaginar que ele é uma função?
que seria entrada e saída para gerar nome? Eu posso criar uma variável nome aqui com tamanho e no final retornar nome? Mas aqui eu estou fazendo a função para gerar um nome, que eu vou chamar ela 2 vezes, ou 3 vezes, ou 10 vezes, para gerar 10 nomes. Francisco, Antônio de Silva, Pinheiro, Cristóvão, Buarque de Holanda. Ok? Fica tudo japonês. Então vamos pelo que a gente sabe, tá? Sortear o tamanho do nome. O nome seria entre quantos e quantos? Tipo entre 3, né? Entre 3 e 7? Entre 3 e 7. Então como é que eu sorteio um valor entre 3 e 7? Sortear entre 3 e 7. Quero sortear entre 3 e 7. Exato. Bora lá. Entre 3 e 7 é a mesma coisa. Puxando os 2 para 0. Como é que eu puxo os 2 para 0? Subtraio 3, né? Dos 2. Então a mesma coisa de entre 0, 7 menos 3, 4. Isso aqui é a mesma coisa que isso, né? Gerar um número entre 3 e 7 é a mesma coisa de puxando para 0, sortear entre 0 e 4 mais 3. Sim ou não? Desculpa, foi mal. Bora lá. Ok? Eu quero entre 3 e 7. Puxo os 2 para 0, que é a mesma coisa subtrair 3. Então é a mesma coisa que gerar de 0 a 4 mais 3. Só que para gerar de 0 a 4, eu preciso fazer range mod o quê? 0 range 5. Então isso daqui é a mesma coisa que range mod 5 mais 3. Ok? Se esse é o tamanho do nome, ou seja, a quantidade de letras que ele terá, qual é o tamanho da variável que eu vou criar? Se vai ter 4 caracteres válidos, eu preciso de um nome com quantas letras? Com que tamanho real? São 4 válidos. Porque tem o /0, né, na última posição. Ok? Então, nome. Mais um. Tudo bem? Eu posso no final retornar nome? Não. Eu não posso retornar um vetor. Se eu retornar um ponteiro para esse vetor, o ponteiro vai continuar apontando para uma posição válida de memória quando a função acabar? Não. Então, a melhor opção que eu tenho em C é receber o vetor que eu vou preencher. Então, char nome. Então, ao invés de escrever aqui, eu escrevo na função. Ele é criado lá fora e passa. Ei, preenche isso daqui com o nome que eu vou criar. Ok? Tudo bem? Você pode criar um vetor simples ou não é o vetor também? Eu posso criar. Não, eu tenho que criar dizendo eu estou criando um vetor de que tamanho. Mas aí eu estou escolhendo tamanho. É só criar um tamanho que caiba. Então eu imagino que, sei lá, 10. E aqui eu só vou estar usando no máximo 7. Tudo bem? Então, bora lá. Então não preciso criar ele aqui dentro, mas eu já sei que em nome, na posição length mais 1, eu vou colocar quem? Se eu sei que ele vai ter esse tamanho de caracteres, eu sei que na posição length mais 1 ele vai ter /n não, /0. Então ele não retorna nada. Então eu poderia, ao invés de gerar, preencher nome, né? Preencher nome. Preciso do range. Include stdlib.h include time.h.
Ok. Então vamos nós. Booleano, precisa booleano. Include stdbool.h. Booleano é vogal, tudo bem, sortear o tamanho do nome, sorteei para cada posição do nome, ok? For int I recebe 0 e menor do que o que? Lê? Ou size? Então bora lá. Se o length é 4, é só pensar no exemplo. Se o length é 4, significa que eu tenho quantos caracteres válidos? O length, não é o size. Ó. Length é quantos eu tenho, quantos caracteres eu tenho. O size dele é length mais 1. Se eu quero 4 caracteres válidos, que é o valor de length, 4 caracteres válidos, eu tenho que ir de que posição a que posição? 4 válidos, tipo Davi, D-A-V-I, ok? D-A-V-I. O D vai estar na posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então o I tem que ir até menor do que? Lê mais 1 ou lê? Aqui, ó. Vamos lá, por exemplo. Então, eu vou ter isso daqui, ó. Davi. Tudo bem? Se eu fosse fazer o size disso, size of dessa variável aqui, é quanto? Exato. Então, size of de nome vai me dar 5. Ok? E o strlen de nome vai me dar quanto? O que foi? Que são os caracteres válidos. Então, para percorrer todos os caracteres, é menor do que quanto? 0, 1, 2, 3. Então, o I tem que ser menor do que 4, que é o length. Esse é o length e esse é o size. Então, se eu quero 0, 1, 2, 3, tem que ser menor do que o length. Se eu botar menor do que size, eu vou acessar a posição 4 de memória. É para eu colocar alguma coisa na posição 4 de memória? Não. Então, isso aqui está errado. Isso aqui não é length mais 1 recebe barra 0. É str length recebe barra 0, porque eu vou colocar na posição 4. Tá certo, errei. Então, isso aqui é menor do que length. Então, bora lá. Se o length é 4, significa que no índice 4 eu tenho barra 0, tá certo isso? No índice 4, tá. Então, significa que eu tenho 4 caracteres. Na posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. 4 caracteres. Para percorrer todos eles, e menor do que length e mais. Se é vogal, é a mesma coisa. Se é vogal, coloca uma vogal. Se não, coloca uma consoante. Posso usar um ternário aqui. Posso não? Não. Nome na posição I recebe. Se for vogal, eu vou fazer o que? Sortear a vogal. Se não, sortear a consoante. Na verdade, nome não era para ter lê mais um mesmo, não? Nome, não tamanho de nome. Por exemplo, era 4, só que não sou eu que estou criando o nome. Se eu fosse criar, eu faria char nome, lê mais 1. Mas não sou eu que estou criando. Ele está sendo criado lá na main. Se eu estivesse criando, eu faria, olha, o tamanho vai ser 5 caracteres. E no índice 4 eu coloco barra 0, que é justamente na última posição. Só que não sou eu que vou estar criando esse nome vai estar sendo criado lá na main. Sucesso?
e se eu estivesse criando localmente, mas não sou eu que vou criar. Ele vai criar na main e passar para eu preencher. É justamente isso daqui que eu estou fazendo, né? Se eu estivesse criando. Então, tudo bem o ternário, meu povo? Ternário é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo. Se é vogal, nome recebe sortear vogal. Se não, nome recebe sortear consoante. O ternário fica muito mais fofinho aqui. Vocês vão sair de FUP sem saber o operador ternário. O operador ternário é o operador de substituição pela 18ª milésima vez. Se isso daqui for verdadeiro, ele substitui a expressão toda por isso. Se isso daqui for falso, ele vai substituir a expressão por isso. Então, se é vogal, ele vai substituir por sortear vogal. E sortear vogal vai me retornar vogal. E sortear... que foi? A gente usa esses operadores aí só Não. Se... char almoço. 50 posições. Então, int double dinheiro recebe R$50. Então você pode fazer assim. Um exemplo diferente, tá? str copy. Vou copiar para dentro de almoço. O que é que eu vou copiar para dentro de almoço? Não sei. Vou copiar. Dinheiro é maior. Dinheiro é maior do que 1,10. Se o dinheiro for maior do que 1,10, eu vou almoçar no self-service. Se não, assim, dinheiro maior do que 1,10, só no self-service. Se não, paciência, né? É rio. Se eu tenho mais do que 1,10, se eu tenho menos do que 1,10, eu não tenho nem como ir para rio. Então vamos fazer assim. Se o dinheiro for, vamos pensar assim, se o dinheiro for menor do que 1,10, é fome. Tudo bem? Se é maior do que 1,10, é rio. Dinheiro. Sei nem escrever dinheiro, ego. Operador de substituição de novo. Ele começa por aqui, ok? O que é que eu vou colocar aqui? Nesse caso, vai ser fome ou vai ser RU? RU? Meu dinheiro é menor do que 1,10? Não, então ele não substitui pela primeira, ele substitui pela segunda, RU. RU vai cair aonde? Para dentro do parâmetro de str copy. Então eu vou copiar RU para dentro de almoço. É um operador de substituição qualquer. Ok? Então, nome I recebe, se é vogal, sortear vogal, se não, sortear consoante. E depois que eu sorteio, eu troco. Se era vogal, não será mais vogal. E agora eu não preciso retornar nome porque eu preenchi o nome. Tudo bem? Preenchi o nome. Iniciar automático. Vamos corrigir logo o primeiro, né? O primeiro não tem que ser maiúsculo. Como é que eu faço para trocar de minúsculo para maiúsculo? Na tabela ASCII eu faço o shiftzinho, né? Na tabela ASCII o minúsculo está antes ou depois do maiúsculo? Depois. Na tabela ASCII o minúsculo está depois, ok? Então se o minúsculo está depois, A menos A me dá um valor positivo ou negativo? Positivo. Isso é justamente a distância que existe do minúsculo para o maiúsculo. Então, se eu faço B menos isso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o B maiúsculo. Estou andando de volta a distância que eu preciso para ir do B minúsculo para o B maiúsculo. Se você acha que nunca vai decorar isso... Essa distância é 32. 32. Não é que seria a mesma coisa de fazer B menos 32. Ok? Acabou mais. Mas assim, a vantagem é que a gente pode, se a gente sabe da lógicazinha, a gente consegue, por exemplo, transformar o zero caractere
como é que do 0 eu gero o 0? Como é que um número, int número, eu gero o caractere? Se não, só pra gente lembrar, né? Para ir do 0 pro 0, eu tenho que fazer o quê? É fácil. Char recebe número mais 0. Se esse número é 0, qual vai ser o resultado? O caractere 0. Se esse número vai ser 1, o resultado vai ser o caractere 1. Mesma coisa, se eu quero o contrário, né? Se eu tenho o caractere 0 e quero um número, o número vai ser o caractere menos 0. Porque se eu tinha o caractere 0, eu vou ter o quê? O número 0. Se eu tinha o caractere 1, agora eu tenho o número 1. Se você não sabe fazer isso daqui, você poderia usar a função toUpper da biblioteca ctype, que ele pega o minúsculo e transforma no maiúsculo. Ok? E aí eu tenho que nome na posição i vai ser toUpper de nome na posição i. Ou a mesma coisa, nome menos a menos a. Acabei de pegar o minúsculo e transformar em maiúsculo, mas aqui não é na posição i, é na posição 0. Tudo bem? Tudo bem. Agora eu tenho que fazer o quê? Vamos ver se funciona. Char nome, virar com 10, no máximo ele vai pegar 8 caracteres, né? Preencher nome, passo o nome e printf %s nome. Antes disso, srand time no. Ok, vamos ver se o nosso gerador de nomes está correto. Make gerador. O Jetson. Deixa eu botar um barrinho aqui para não ficar. Icunaz, Adu, Laliva, Bavucos, Ema. Vamos juntar vários, né? Vamos imaginar que a pessoa, só para a gente continuar a brincadeira, a pessoa pode ter de 2 a 4 nomes, que é o comum, tudo bem? Então, só para a gente exercitar o que a gente fez em preencher nome, vamos fazer uma função gerar nome void, gerar nome completo, né? Ou então nome completo. Para a gente exercitar a mesma coisa que a gente fez em cima. Poderia colocar no main? Poderia, mas para a gente exercitar a mesma coisa, gerar nome, compor e tal, vamos colocar aqui. Então a gente já entendeu que a gente não pode criar e retornar, então a gente vai ter que receber. Ok? Char nome. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que decidir agora? Quantos nomes a pessoa vai ter? Se eu quero gerar entre 2 e 4 nomes, como é que eu gero esse número entre 2 e 4? Sim, vai ser um vetor só, né? Do vetor nome, né? Hã? Os 4 nomes vão ficar ali. Eu vou concatenando. Lembra da função strcat? Eu vou ficar concatenando eles no vetor. Exato. Quantidade. Eu quero um número entre 2 e 4. Então, é a mesma coisa que gerar um número entre 0 a 2 mais 2, que é igual a fazer rand de rand quanto? Rand mod eu quero entre 0 e 2. 0 e 2 é rand mod 2? Rand mod 3 mais 2. Lembra que isso daqui, para você, isso daqui é o que? 0. Como foi que eu consegui o 0? Maior menos o menor.
Lembra? 0 não é isso? Maior menos o menor? Desculpa. Só lembrar você lembrar. Eu quero gerar entre mínimo e máximo. Tudo bem? Que no caso aqui seria 2 a 4. Como é que eu gero um número entre mínimo e máximo? É a mesma. Se eu quero zerar esse cara, isso daqui é mínimo menos mínimo, correto? Tudo bem? Máximo menos mínimo. Só que aqui mais mínimo. Tudo bem? Então quem é o meu range? O meu range é esse cara aqui mais um. Range mod máximo menos mínimo mais um. Não é? Se eu quero de 0 a 2, eu tenho que gerar range mod 3. E aí eu faço o que? Mais o mínimo. Então, se eu quisesse fazer uma função int range mínimo máximo, o range intervalo, eu receberia o mínimo, receberia o máximo e retornaria isso daqui. Ok? Ó, mesma coisa. Isso daqui é máximo menos mínimo, é mínimo menos mínimo. Esse daqui é máximo menos mínimo. Para gerar o range eu tenho que botar um mais um para ir até aqui e depois eu somo com o mínimo. Mesma lógicazinha. Então aqui eu faço range mod 3 mais 2. Ok. Sei, pronto, tenho essa quantidade de nomes. O que é que eu vou fazer agora? Se eu preciso de 10 nomes, eu vou fazer o laço 10 vezes. 10 vezes eu vou pegar o nome e chamar a função. Então, esse aqui seria o nome completo. Então, int i igual a 0 e menor do que qtd i mais, eu vou int nome. Nome vão caber até 10 caracteres, é suficiente. Aí eu vou chamar preencher nome e passo o nome. Tenho um nome. E agora como é que eu concateno? Coloco esse nome dentro de nome completo sem apagar o que tinha? Append para vetores, é a gente que cria, mas tem uma funçãozinha. Tem 3 funções principais aqui na string, que é o strlength, que é o que a gente usa mais, strcat, que é para concatenar, adicionar no fim, strcomp, que é para comparar se duas coisas são iguais. Tem outras, né? Mas essas são as mais comuns. Então, o que é que eu vou fazer aqui? strcat, que é de concatenar. strcat. Vou colocar dentro de nome completo, vou adicionar nome. Ok? Aí eu preciso de um espaço, né? Então eu tenho que fazer o quê? strcat, dentro de nome completo, o que é que eu vou ter que adicionar? Um espaço. Isso aqui tem que ser um string, tá? Não pode ser um caractere, não vai aceitar. Que eu concateno strings. Pronto, concatenei Davi, espaço, Sena, espaço, Oliveira, espaço. Botou um espaço a mais. Como é que eu faço agora para me livrar desse espaço a mais? Não botou um espaço a mais aí? Como é que eu me livro desse espaço a mais? Eu tenho que chegar. Como é que eu descubro qual é o tamanho, a posição do último? strlen, né? strlen de nome completo. Se deu 4, é porque eu tenho 4 elementos válidos. DAVI 4. Exato. Aí, mesmo a gente tendo preenchido ali com os valores vazios, com letras. O strlen não é o size, não é a quantidade de espaço alocado, é até encontrar o /0. Tudo bem? Então, atualmente ele está assim, ó, Davi com espaço no final. O que é que ele vai retornar aqui? Ele vai retornar, o strlen vai retornar que valor? 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? 6. Em que posição eu quero colocar o barra 0? Essa daqui é a posição, é o índice 6. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, que índice é esse? STRL-1. Então, em nome completo, em qual índice? STRL-1, eu vou colocar o barra 0. O LEM é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na hora que ele encontrar o primeiro, o resto se torna lixo. O length é 6 e o índice que eu quero colocar o barra 0 é o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Length menos 1. O quê? Então, vamos nós. Então, agora eu preciso de um nome que caiba todo mundo, né? 100. E eu vou preencher nome e mostrar o nome. Vamos ver se está certo. STRCAT. Nome. Ah, tá, porque agora a função é gerar nome completo, não é mais preencher nome, né? Gerar nome completo. Como assim? Ainda tem alguma coisa errada. Preencher nome, precisa de quê? Preencher nome, precisa de nome. Ah, tá. Que eu criei como int. Erro meu. Gerador. Sobuna Zusaku Buyotal. Polóis Amassigi Opa Nefad. Esse estava bem árabe, né? Tadifo S aqui Emewek Evin. Ok? Última mudança, só para ficar mais divertido. E se eu quisesse permitir que vogais se repetissem? Sem que fosse uma obrigação. Tipo, Rui, duas vogais se repetindo. Ou Miguai, né? U-A-I. Se eu quisesse permitir que vogais se repetissem, mas não forçar que elas sempre se repitam, como é que eu poderia jogar isso aqui? Mas tipo, vogais se repetindo sempre diferentes. Não. Ou será a mesma vogal? Tanto faz. Vamos uma coisa de cada vez, tá certo? Primeiro vamos só permitir que elas se repitam. Que agora eu estou forçando, né? Aqui você está forçando. Que você sempre troca um pelo outro. Como é que eu permito que elas se repitam? Repitam. Exato, eu poderia fazer um randômico para garantir que eles se repetem. Por exemplo, se é vogal. Não, se não for vogal, é porque era consoante e eu transformei em vogal, correto? Não, se não é vogal, é porque era vogal e eu transformei em consoante. Para ele entrar nesse if, se não é vogal é porque é consoante. Se é consoante é porque antes era o quê? Vogal. Bora lá, olha onde é que o if está. O if está depois da troca. Tudo bem? Fiz a troca. Eu quero que se aqui for consoante, ele não entre no próximo laço para fazer uma consoante. Se aqui for consoante, eu quero que ele se transforme em vogal. Vou fazer assim mais fácil para vocês. Se eu entrar no laço, pronto, vai ficar mais fácil. Se eu entrar no laço e tiver com a consoante, tá vendo que aqui é consoante? Tudo bem? Se eu entrei no laço e estou com a consoante,
eu quero que 20% das vezes ele se torne vogal. Eu ia fazer uma consoante, mas estou, por sorte, transformando numa vogal. Como é que eu faço esse 20% das vezes? O que seria 20% das vezes? Exato. Então, se eu estou numa consoante, correto? Mas eu quero forçar uma vogal. Se eu estou numa consoante e RAND mod 100 é menor do que 20, isso daqui não é 20%? Eu estava numa consoante, mas eu vou fazer quem? Uma vogal. Ó, era uma consoante, tudo bem? E 20% das vezes, quando era consoante, eu não vou colocar consoante, eu vou colocar uma vogal. Era consoante, mas quando for consoante, 80% das vezes vai ser consoante. Mesmo forçando a ser consoante, eu vou jogar vogal. Tem perigo de eu trocar uma vogal por uma consoante com essa fórmula? Ó, aqui eu estou trocando uma consoante por uma vogal, correto? Tem perigo eu trocar uma vogal por uma consoante? Não, porque ele só entra nesse if. Ok, se for consoante. Vamos ver aqui se deu certo. E era aises. Uco é suki, puvu e é moque. Cara, ficou legal. O tecipo. Ui. Uiuiu. Os e emaé. Ficou legal. Nossa, era doido. Nossa, era doido. Claro, você tem que colocar aqui as regras do português, né? Por exemplo, você poderia colocar NH, não colocaria vogais duplas, tiraria o W quando ele não faz sentido. Então você teria que colocar as regras que formam o português, as regras de conjunção do português. Não é? Por exemplo, você colocaria, provavelmente você faria a inserção de dígrafos NH, entendeu? Que é muito comum LH. Então, ao invés de sortear vogal por vogal, se você quer uma coisa mais realista, você inseriria pedaços de coisas, né? Quá. Exato, sílabas. Você geraria sílabas dentro do contexto. Quá, nha, entendeu? Tipo, você se lhá, entendeu? Mas é divertido. Tudo bem, pessoal? Então, amanhã nós continuamos